Renato Gaúcho não é mais técnico do Vasco. Ontem o Vasco fez um comunicado oficial falando sobre a demissão do treinador. Na real, falando sobre um comum acordo. Mas a verdade, o real motivo pela saída do Renato Gaúcho, eu tô vendo muita gente falando besteira, que o Renato Gaúcho tá saindo porque o Vasco não vai fazer contratação. Cara, são coisas completamente sem sentido, de pessoas que não acompanham o dia a dia do Vasco, mas que querem dar pitaco o tempo todo. A minha dica pra vocês é: cara, não acompanhe qualquer um que está falando sobre o Vasco, principalmente se são pessoas que não estão no dia a dia do clube. Tu vê cada absurdo sendo dito que chega até a ser revoltante e um pouco desrespeitoso com a instituição. Mas vamos entender o que de fato causou a demissão do Renato Gaúcho, qual foi o verdadeiro motivo, ou os motivos, porque não é somente um motivo, foram vários motivos que fizeram tanto o Vasco tomar essa decisão de não ter mais o Renato Gaúcho como técnico, e também do Renato Gaúcho não querer treinar mais o Vasco, se a gente pode falar. Então, vem comigo. Eu acho que todo torcedor do Vasco já tinha isso na cabeça de que o Renato poderia não ser mantido nessa parada para a Copa. Primeiro ponto é, o Renato Gaúcho teve algumas tomadas de decisões que irritaram a diretoria do Vasco. Mas a que foi assim a gota d'água, a gente pode falar, foi pós-jogo contra o Bragantino, quando o Renato Gaúcho não deu a coletiva pós-jogo. Eu acredito que ali, e eu até falei pra vocês, se eu fosse presidente do Vasco, eu demitiria na hora o Renato Gaúcho. O Renato, ele tinha um contrato com o Vasco no qual ele recebia quase 2 milhões de reais por mês. Estava entre os 3, 4 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro, recebendo em dia. E mesmo assim, a gente não via tanta vontade do Renato Gaúcho de estar ali no Vasco. Não viajava para jogos de Sul-Americana. O tempo todo que ele chegava em coletivo era falando que o elenco era ruim, que tinha que contratar, falando mal de tal jogador, falou mal de jogadores colombianos, sendo que o Vasco tem vários colombianos no seu elenco. E o tempo todo era reclamação. O Renato Gaúcho ele sempre tem uma mania, isso já é desde tempos de outros clubes, de terceirizar quem é o culpado. O culpado é o jogador porque é o jogador que joga. O culpado é a diretoria porque é a diretoria que contrata. E parecia sempre que o Renato não tinha culpa alguma. E aí ele deixou de dar aquela coletiva, ficou um tempão esperando, apareceu o Thiago Mendes, apareceu o Ademar Lopes, e ali já estava muito claro que era um fim de ciclo do Renato Gaúcho no Vasco. Eu acredito que ali ele já estava demitido, ou já estava pré-demitido, e ele também já queria sair do Vasco, mas aquilo ali foi uma falta de respeito que ele teve com a instituição. Independente de qualquer coisa, ele tinha que ir lá prestar uma explicação para o torcedor do Vasco. Mas o Renato, ele foi xingado, jogaram coisas nele. Eu acho até que é errado você atirar coisas no técnico, xingar. Aí é do torcedor, pagou o ingresso, ele pode cobrar, ele pode protestar. Por mais que eu sou um cara que muitas vezes falo pra vocês, pra não vaiar jogador, pra deixar pra vaiar no final do jogo e tudo mais. Mas eu acho que o Renato Gaúcho ele tem muito disso dele de não aguentar pressão, cara. Ele não suporta a pressão. Ele já não havia suportado a pressão no Fluminense e no Vasco o idem não suportou a pressão. Juntando com poupar time em momentos errados, escolha de decisão errada. Em Renato Gaúcho se poupar na Sul-Americana, de não viajar várias vezes, de dar pouco prestígio à competição. De o tempo todo colocar o time pra baixo. Vocês são ruins, os jogadores são ruins. Ele chega na coletiva e fala que o time é uma merda, cara. Ele não faz o jogador acreditar em si mesmo de que ele é capaz. N motivos, cara, que causaram a demissão do Renato Gaúcho. E foi comum acordo. E eu acredito que essa decisão do Vasco foi correta. Foi correta a decisão do Vasco. Porque se você mantém um profissional que não tá muito afim de estar ali, que o tempo todo reclama, cara, daqui a pouco o Vasco perderia. Quando voltasse assim, pós-Copa do Mundo, tinha grande chance do Vasco perder 1, 2 jogos e o Renato Gaúcho ser demitido e você perderia esse intervalo. Então, se tinha um momento pra você trocar de técnico, era agora. O elenco do Vasco vai se representar para começar a treinar. Só espero que o Vasco já tenha um novo treinador. E que o Vasco seja criterioso com o modelo de jogo. Um ponto que está sendo abordado. Foram prometidos reforços para o Renato Gaúcho e o Vasco não contrataria esses reforços. Quem eram os reforços? O Arthur, pedindo 2 milhões de reais por mês, o Arthur, para uma função que o Vasco já tem, o Thiago Mendes. Será que valeria a pena o Vasco fazer essa vontade do Renato de contratar o Arthur? Para mim, o Vasco tem outras prioridades no mercado no momento. E o Arthur não é o perfil de jogador que eu acredito que seria o protagonista do time do Vasco para ganhar 2 milhões de reais por mês.
O Everton Cebolinha, ele queria, cara, uma negociação muito difícil. O jogador que joga no rival Flamengo. O Bato falando mal o tempo todo do Vasco. Tu acha que ele vai liberar pro Vasco? Ele vai querer uma compensação financeira para um jogador que daqui a pouco vai ter o seu contrato se encerrando. E aí, juntando todo esse bolo que eu tô falando com vocês, tem essa possível chegada do De Ossa no Vasco. O Vasco tá negociando com um volante. Tá muito perto de um desfecho com o volante. E o De Ossa é colombiano, já falou mal do jogador colombiano. Será que teria irritado o Renato Gaúcho? Mais uma possibilidade de outro colombiano chegando ao Vasco. E de não ser o Arthur esse volante. É um questionamento que fica, mais uma vez. Só que eu acredito assim, tem muito torcedor do Vasco falando, ah não, tinha que manter o Renato. Cara, mas aí beleza, você mantém um técnico que ele o tempo todo chega e dá a entender que não queria estar ali. Eu não vejo o porquê. Só que eu volto a repetir. Essa decisão vai ter sido boa. Tudo isso vai depender do que acontecer em campo. Se o Vasco contrata outro técnico, e esse técnico começa muito bem, faz uma excelente campanha, vai todo mundo falar, nossa, a diretoria acertou, o Pedrinho tirou o Renato no momento certo, contratou o técnico certeiro. Se acontece ao contrário, o técnico vai mal ou oscila. Ah, tirou o Renato pra quê? Pra trazer esse. Então tudo depende do resultado. Tudo vai depender do resultado. Futebol é assim, não tem muito o que a gente fazer. Tudo vai depender do resultado pra saber se foi bom ou se foi ruim. Vai depender de quem é o nome que o Vasco vai trazer pra repor essa saída do Renato Gaúcho. Mas pelo comunicado do Vasco é de um comum acordo. Ele não queria ficar, o Vasco também já... Saber? O Renato recebe um baita de um salário. Recebe um baita de um salário. Ele não tá recebendo 500 mil por mês e o Vasco vai ter que contratar outro técnico de 500 mil por mês. E como não tem muita rescisória, com 1 milhão e 800, coloca aí, dá pra você trazer um técnico interessante. Mas é o Vasco, mais uma vez, trocando pneu com o carro andando. E esse que é o grande problema. É o Vasco tendo que fazer uma reformulação, entre aspas, assim, no seu elenco, trazer, sei lá, 3, 4 peças com nível de titular, zagueiro, volante, pontas, e trocando de técnico. Pode ser que dê muito certo. Vou torcer para dar muito certo. Mas é mais uma vez o Vasco talvez com um projeto que fique para o próximo ano, para 2027, que esse seja um ano de correção de rota. Será que tem dedo do novo investidor do Vasco? São pontos que a diretoria tem que vir responder pro torcedor. Mas o motivo pelo qual o Renato Gaúcho está saindo do Vasco é porque ele já não estava afim. E porque o Renato Gaúcho foi muito mal em palavras em vários momentos em relação ao elenco. Não que o elenco seja santo, que o elenco seja bom, mas o técnico tem que saber o que falar, ele tem que saber se comunicar e não o tempo todo isentar a culpa dele. O Renato começou muito bem no Vasco, muito bem. As falas dele foram muito positivas, ele conseguiu dar um gás, motivar o elenco. Mas parece que depois da primeira, segunda derrota começou a se perder, começou a querer terceirizar a culpa. Cara, o técnico ele tem que blindar o elenco, ele não pode chegar e expor o elenco. Assim, é uma opinião minha. Em relação a reforços, se é realmente esses nomes que o Renato estava pedindo, são nomes que não fazem muito sentido o Vasco ir atrás de contratar esses jogadores, que são até bons jogadores, mas que eu não vejo esses caras mudando o nível do Vasco e até para posições que, assim, tu vai contratar o Everton Cebolinha, bom jogador, mas o Flamengo vai liberar pro Vasco? Do jeito que tá com essa briga política, o Arthur, ele muda o nível do Vasco, joga na posição muito parecida com a do Thiago Mendes. Talvez o Vasco tenha outras prioridades no momento. Quais eram os reforços que o Renato queria? Era qual o perfil de jogador? Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre essa demissão do Renato Gaúcho, mas os motivos são esses. Se você vê motivo na mídia, o Vasco não vai contratar ninguém, é mentira. Vai contratar. Não vai contratar ninguém, não vai chegar ninguém. É mentira, cara, é mentira. O Vasco tá zerado de dinheiro. Cara, um time que tá zerado de dinheiro não estaria negociando com o De Ossa, por exemplo. Então, assim, eu volto a repetir, vocês têm que filtrar bastante quem vocês acompanham em relação a notícia, em relação a análise, em relação a várias coisas. E é isso. Fica nessa, abração do Francesco, nós fui. Assim que tiver o nome do novo técnico, eu vou trazer análise tática aqui no canal pra vocês, do estilo de jogo e do que você pode esperar do treinador. Fui!